Boa tarde, pessoal. É interessante que o pessoal de casa sempre me vê dando boa tarde, dando risada. Não sabem por quê, porque acham que eu sou uma pessoa muito alegre. Mal sabem que sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Ou esqueço o microfone, mas tudo bem. Retomando, então. Não sei se o grupo gostaria de trazer algum questionamento, alguma reflexão, alguma coisa a respeito da leitura, aqueles que tiveram oportunidade de ler o material. Hoje nós estamos, então, entrando no assunto das viciações mentais, né? Mas antes da gente começar a falar, gostaria de dar um espaço para o grupo, ver se alguém gostaria de colaborar. Vocês concordam? Ela trouxe a questão de que como é lento o processo de nós nos libertarmos das fixações mentais e que muitas vezes a gente precisa de uns rompantes, como Paulo de Tarso, para que a gente possa então se libertar daquilo, né? Resumindo, né, muito pobremente, é uma pena que vocês não falem, porque o que vocês trazem é muito rico. Vocês podem cortar essas besteiras que eu falo. Tá? O que a gente traz, o bom, é que quando a gente toma conhecimento, tem consciência daquilo que a gente está repetindo, as viciações, e se dá conta, olha, já é o grande coisa, que traz do inconsciente para a consciência, autoconhecimento. É isso que vai também ajudar a impactar e nos libertar. Mas não é fácil, né? Só para dizer assim, o quanto a gente tem uma caminhada ainda e o quanto a gente tem que vencer esses vícios, ainda nesta encarnação. O conhecimento, então, nos ajudando a enxergar essas questões e assim nos auxiliando a superar elas, né? Discernimento. É exatamente por aí, né? Maturidade psicológica. Quando a mente está pronta. Eu acho, na minha humilde opinião, que nós temos muitos momentos que favorecem os insights, né? Me parece assim que a mente está pronta para algumas coisas em alguns momentos. Definitivamente pronta, aí eu já não sei dizer, talvez quando nós nos tornarmos espíritos puros, né? Mas sabe aquele momentinho assim quando nós estamos prestes a ter um insight e a gente consegue compreender alguma coisa a respeito da nossa realidade? É o momento em que então nós estamos prontos para aquilo, né? Muitas outras coisas seguem ainda por vir. Não sei se isso responde mais ou menos o teu questionamento, né? Mas é bem isso, assim, os vícios mentais, as fixações, elas se integram de tal maneira no ser que nos acompanha ao longo de muitas encarnações e vem se manifestar como instabilidade emocional, como a Joana fala, né? E até distúrbios orgânicos. Eu tenho uma amiga minha que ela, em uma determinada encarnação, ela teve lepra num país lá da Europa. E aí, a primeira vez que ela foi àquele país, nessa encarnação, ela desenvolveu uma doença alérgica de pele, cujo nome até não me recordo, mas que perturbou bastante o andamento da viagem dela. Ao voltar, ela descobriu, teve essas informações a respeito do passado espiritual dela, e aí foi uma segunda vez. Sabe aquela coisa assim, será que é mesmo? E aí teve de novo a mesma situação. E numa terceira. Então, ela teve 3 experiências de ir para aquele local e aquilo, de alguma maneira, acionar ela, sem passar pela consciência, porque, aparentemente, o lugar era maravilhoso, ela estava se divertindo muito, mas aquilo vinha para o corpo. Então, as impressões de um passado que, de alguma maneira, foi muito dolorido para ela, na atual encarnação, imprimiu um certo distúrbio ali, né, trazido pela própria manifestação psíquica, somática, né? Psíquica no corpo. Então, vejam como a gente carrega. Né? E essas oportunidades que fazem com que a gente se defronte com essas situações é que nos permitem ir adquirindo consciência e ir superando. Algumas vezes através do estudo, como ela disse, da compreensão, de fazer esse insight intelectual e afetivo, e algumas vezes sem passar até pela consciência, mas de uma maneira a drenar algo que ficou ali de um passado e que está momentaneamente inconsciente. Isso é muito interessante também, né? Então, a gente vê o quanto o nosso psiquismo ele está criando o tempo inteiro. Está sempre gerando energia, está sempre produzindo algo. E aí a gente entra naquela reflexão a respeito dos pensamentos ligados à construção do nosso destino.
o quanto o pensamento vai se manifestando em palavras e ações e vai construindo a nossa realidade propriamente dita. A Joana diz assim, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer uma força que vai se materializar no campo da realidade objetiva. Vocês lembram algum dos encontros que a gente conversou sobre um relacionar assim com o conceito de horizonte de eventos da física? A gente tem o buraco negro e a extremidade dele se chama horizonte de eventos. A partir dali, tudo que chega naquele horizonte de eventos cai para dentro do buraco negro. Fora dali, permanece em rotação, atraído pela gravidade. Então, a gente costuma dizer também que quando uma coisa está se constelando no campo psíquico, e aí cai no horizonte de eventos, é como se cai na matéria, passa a se manifestar na matéria bruta. Então, tudo que é criado no campo espiritual, no nosso pensamento, e vai se materializando, vai caindo no horizonte de eventos. E assim são os nossos conflitos. Quando a gente está com muita dificuldade de simbolizar, de poder dar um outro destino para aquela energia, para aquela coisa que está nos perturbando, muitas vezes a gente manifesta no corpo físico. Aqueles estresses de trabalho, que daqui a pouco a pessoa fica doente, precisa se afastar uns 2 dias, e assim por diante. O nosso corpo nos ajudando, então, a poder enxergar algumas coisas. E a matéria, nesse sentido, como ela é maravilhosa e interessante, como o corpo físico nos ajuda a drenar essas coisas. Porque o corpo físico impõe um tempo que faz com que esse material psíquico vá, aos pouquinhos, se tornando visível para a gente. E se a gente for perceber como demora, né? A gente precisa ficar um longo tempo acumulando essa energia negativa para que aí apareça no corpo. No campo espiritual, não, né? A gente pensa, o nosso perispírito já se modifica, as coisas já aparecem com muito mais clareza. E no corpo físico, a gente está preso nessa forma densa que nos ajuda justamente nisso, nos ajuda a ir freando e podendo refletir sobre o quanto nós somos criadores da nossa própria realidade. A Joana diz assim que o cultivo das ideias pessimistas, que vai se manifestar como doenças, como angústias, e aí aquela questão, o quanto é necessário nós substituirmos, sempre que a gente identificar esse material pessimista na nossa mente, substituir por um material diferenciado, de esperança, de otimismo, né? Utilizando os ensinamentos do Cristo também para nos dar essa força nesses momentos. Sabem aquela frase, cuidado com o que deseja, porque pode obter? É forte, né? E é interessante que assim, o nosso pensamento, ele modela a forma, né? Ele cria, ele direciona, mas a intensidade é dada pela nossa emoção. Isso também nos faz refletir bastante. A emoção, sabe aquela diferença de quando a gente faz uma prece, quando nós estamos num determinado momento de muita emotividade, seja no sofrimento ou na alegria, né? A emoção, ela dá uma tonalidade muito importante também para o nosso pensamento. Então, quando a gente for fazer uma mentalização positiva, de saúde, se a gente conseguir colocar a emoção naquilo, ela dá uma força diferenciada para esse material. Geralmente a gente faz tudo isso por automatismo, né? A gente está sempre criando, só que por automatismo. Então, conforme a gente vai adquirindo consciência, nós vamos podendo, então, nos tornar os senhores do nosso destino, da nossa mente. O que mais que ela fala? Ela fala também o quanto nós estamos enfrentando as provas, as expiações na atual existência, como um reflexo daquilo que nós criamos no passado. Se tivéssemos criado de uma maneira um pouquinho diferente, estaríamos passando pelas situações um pouquinho diferentes. E temos, então, a possibilidade de criar nesse momento para o futuro. O quanto as cargas mentais negativas possuem a capacidade de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Né? Aquela coisa das recordações desagradáveis, dos pensamentos perturbadores, frases deprimentes. São tudo ingredientes destrutivos que vão desorganizando o ser, seja psíquica ou fisicamente. Eu queria achar aqui. Ela diz assim,
Muito importante. As atitudes, então, infelizes que nós tivemos no passado, especialmente aquelas que a vida no sentido moral do nosso semelhante, ou quando a gente agrediu os sentimentos mais profundos do nosso semelhante, essas atitudes, ela coloca assim, inevitavelmente produzem lesões degenerativas nos tecidos sutis do perispírito, que se desorganiza molecularmente, perdendo momentaneamente a harmonia de conjunto. Em termos das atitudes negativas, né? Quando atuam nesse sentido, nas coisas mais profundas do ser, quando a gente infelicita o outro nas suas questões morais mais profundas, isso tem a capacidade de produzir essas lesões degenerativas no perispírito. E aí a gente vê, né, nós alterando a nossa forma, aqueles espíritos muito sofredores, ligados àquelas zoantropias e formas alteradas, ou até quando a pessoa se torna naquela forma do ovoide. Então, esses processos que vão criando maiores dificuldades e também criando a necessidade de um grande esforço para modificar e sair daquele quadro. Porque o nosso inconsciente, enquanto o nosso sentimento de culpa não puder ser transformado a partir de um reparo àquele dano causado, o nosso inconsciente ele fica constantemente mandando a cobrança, impondo essa questão. E aí nós, nos torturando, acabamos por criar essas realidades também, alterando inclusive a nossa própria forma física. Naquele livro do Divaldo Franco, Sexo e Consciência, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, é um material riquíssimo sobre diversas questões relacionadas à sexualidade. Tem uma passagem de um homem que era um militar, muito bonito, um homem assim que chamava muito a atenção pela sua beleza física. E ele, durante a caminhada dele, durante a juventude, ele acabou por seduzir muitas mulheres, se envolver com muitas mulheres. E em duas situações, em função da desilusão que elas sofreram, porque ele se envolvia com elas, depois ia embora, duas acabaram se suicidando. E ele foi, então, acumulando débitos na sua consciência, né, em função disso, e, ao final dessa encarnação, ele acabou por ter uma doença, um câncer muito grave, que deformou a face dele. O Divaldo teve contato com essa pessoa quando ele era criança, ele acompanhou essa situação, e depois, de adulto, ele foi chamado para dar um passe numa pessoa que estava no estado terminal, e era essa pessoa. Então, o quanto, principalmente, essas agressões morais fazem com que nós vamos acumulando essas culpas nas nossas costas, e, aí, em função disso, criamos essa necessidade. Como se a única forma fosse o sofrimento do ser, né? Mas que a gente sabe que, se nós pudermos adquirir consciência e pudermos trabalhar de uma outra maneira esses danos causados no passado, nós vamos nos reabilitando desse sentimento de culpa e, em função disso, também vamos modificando as circunstâncias à nossa volta. Um outro caso que eu acho interessantíssimo é do livro também do Divaldo, mas aí é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o livro Nas Fronteiras da Loucura. Não sei se vocês conhecem esse material, mas é uma história que se passa ao longo do Carnaval no Rio de Janeiro, há uma ou 2 décadas atrás, não me lembro direito em qual época. E a história que eu quero compartilhar com vocês é de uma moça que ela faz uma prece num momento crucial em que ela está sofrendo uma agressão. O Manuel Filomeno de Miranda e mais um grupo de espíritos estão lá no plano espiritual, estudando, realizando algumas atividades, junto com Bezerra de Menezes. E aí eles são interrompidos por uma pessoa que vem avisar o mentor a respeito de alguma coisa, e o mentor, então, leva o Manuel Filomeno e aquelas pessoas que estão junto para ir em socorro de uma pessoa que, naquele momento, estava pedindo ajuda. Aí eles chegam até essa moça, que está num beco, sendo agredida por homens, um grupo de homens, que querem abusar sexualmente dela. Era uma noite de carnaval no Rio. Ela tinha saído de casa para ir ajudar uma senhora enferma, que ela vinha acompanhando e ajudando materialmente.
E era de noite, era perigoso, ela era espírita, ela fez uma prece, pediu ajuda, e foi. Quando ela estava retornando para casa, ela foi agredida. Na hora, o mentor dirigiu uma força de vontade muito grande para cima daqueles homens. Eles estavam segurando ela, acabam afrouxando um pouco, ela consegue sair. E, ao mesmo tempo, ele também transmite uma força de vontade muito forte para um policial que está passando ali perto. E esse policial ele fica com uma vontade muito grande de virar para o lado X, e naquela hora ele acaba virando os faróis para cima do grupo, os homens saem correndo, ele percebe o que está acontecendo, a polícia vai atrás deles, prendem eles, né? E a moça, muito assustada, é encaminhada para o hospital para se medicar e tal, e tal. E eles ficam presos durante o carnaval, e ela não quer prestar queixa. Ela diz, não, está tudo bem, não quer se envolver mais com aquilo, quer deixar assim. E então a situação foi resolvida. Mas aí o Manuel Filomeno de Miranda começa a perguntar algumas coisas para o Bezerra de Menezes, né? Mas como é que é isso, assim, né? Ela estava indo para fazer a caridade, estava fazendo uma coisa tão maravilhosa, assim, como é que acontece uma situação dessas? E que vai fazer com que ela fique traumatizada para o resto da vida, com esse susto? E aí o mentor diz assim, na verdade, ela passou por uma experiência que, sim, vai marcar ela de uma maneira muito importante, porque ela precisava passar por essa experiência. Na verdade, dentro das situações kármicas dela, ela viria a sofrer aquele abuso. Ela foi uma pessoa que provocou situações como essa nos outros, né, que foi uma abusadora, e então ela tinha criado aquelas condições kármicas para que ela viesse a sofrer essa situação. Só que, em função dela ter adquirido toda uma consciência, dela vir se trabalhando, se melhorando, dela estar praticando a caridade, ela foi modificando todo o caminho da situação kármica dela. Então, o Bezerra explica assim, que não é sempre que as coisas mudam assim. Pode fazer a prece, tu vai ser ajudado. Pode acontecer de uma situação ser totalmente impedida ou não, depende muito também da nossa caminhada. Atendidos, todos vamos ser sempre. Né? Mas aí o quanto pode se modificar aquilo vai de merecimento de cada um, quanto nós conseguimos nos libertar de nós mesmos. Então, ou seja, o trauma que ela ficou não seria uma coisa em vão, era um aprendizado que o espírito dela precisava passar, por alguma razão, em função do passado dela. Ao mesmo tempo, ela conseguiu modificar as circunstâncias kármicas de algo que ela ia passar e pôde ser evitado. Então, isso também nos mostra o quanto nós podemos modificar o nosso destino. Né? A gente costuma dizer... Determinismo, né? Livre-arbítrio versus determinismo. Livre-arbítrio versus determinismo. Nós conversamos sobre isso aqui no outro encontro, né? Então, é exatamente isso. Nós temos uma possibilidade de ir cocriando a realidade o tempo inteiro. Né? Muitas vezes nós nos pegamos ou acompanhamos os nossos irmãos assim, em conflitos como esses, de ter aquele ressentimento, de ter nascido num lar com pessoas ou muito agressivas, ou numa condição socioeconômica desprivilegiada, e aí carregamos aquelas angústias, aquelas mágoas. Né? Então, a mentora Joana de Ângeles também coloca muito a importância de nós revermos isso, né? Porque, às vezes, nós ficarmos com essas mágoas é uma maneira de nós permanecermos masoquistamente ligados àquilo que se passou. E quando, na verdade, aquilo que se passou sempre foi uma necessidade que nós criamos de passar por aquilo. Porque, por mais que a gente conheça a doutrina espírita, isso não nos impede de ter essas vivências, de carregar essas dores. Então, poder parar para pensar nelas, reconhecer essas mágoas, reconhecer esses sentimentos, é muito importante para que nós possamos dar um outro destino para eles também. Né? Então, ela coloca assim, como é uma maneira masoquista de ficar preso àquilo que se passou, ao invés de nós podermos nos libertar e seguir adiante. Né? E também uma maneira comodista, porque, no fundo, inconscientemente, nós temos muito medo da mudança.
E a vida é constante mudança. E isso é interessante que nesse material também ela aborda muito o quanto a vida está sempre proporcionando mudança. E nada fica parado. E ela enfatiza, né, que muitas coisas que nos parece que não estão mudando, na verdade é porque nós não estamos enxergando corretamente, não estamos enxergando o todo. O quanto a vida é movimento. E a gente vê tanto na matéria como na espiritualidade, né? A matéria está sempre em movimento, os átomos estão sempre em movimento, as partículas subatômicas sempre em movimento, então nada se encontra parado no universo. Quando estagna, a lei maior, a lei de amor, empurra para que esse movimento volte a acontecer. Isso também é muito consolador diante de alguns desafios que nós enfrentamos na vida. Porque a gente vê, por exemplo, em casos como a depressão, que a pessoa tem aquela fantasia de que nada nunca vai ficar melhor do que aquilo que está, como se não pudesse mudar, como se, bom, então se faz tanto tempo que eu estou enfrentando tal desafio, só me resta me acomodar a isso e esperar até o fim da encarnação para que aquilo se acabe, ou não. E, na verdade, não. Né? A gente costuma dizer que o nosso sofrimento ele tem hora para acabar. Agora, se nós pudermos participar desse movimento de fazer com que esse sofrimento acabe, porque tudo que se passa na nossa vida são desafios que nos cabe enfrentar e resolver para que nós possamos, através disso, ir nos desenvolvendo. Então, se acomodar àquela dor é um comodismo. É muito importante que nós possamos reconhecer e também possamos nos permitir a vontade de ser feliz, de encontrar alegria, de superar o sofrimento, de não nos acomodar àquilo, mas com a paciência de esperar. Porque tem o tempo do plantio e tem o tempo da colheita. E muitas vezes, como a gente não tem esse retorno de uma maneira rápida, como nós gostaríamos, nós pensamos que então aquilo não é possível. E que nós estamos fadados à desdita, nem que seja ao longo dessa encarnação. E o que a Joana de Ângeles enfatiza muito é que nós estamos aqui para superar, para nos tornarmos felizes, alegres, e é aí que ela coloca as características do ser maduro psicologicamente. Né? Pessoa que consegue, então, integrando todos os seus aspectos internos e pode viver de uma maneira assim, sem se perturbar demasiadamente pelos desafios que se apresentam, sem aquele entusiasmo desmedido com as coisas boas que acontecem, mas aquela alegria, aquela jovialidade de poder enxergar a grandeza, né, de Deus e da vida humana. Porque a gente está em movimento também. Né? Agora, como é fácil a gente opinar na vida alheia, né? É também uma questão de julgamento. Fica tranquila, isso daí tu pediu para passar. Julgamento também. Na verdade, eu acho que às vezes a gente fica com uma ansiedade tão grande de ajudar o próximo, não sabe como, e a gente quer que a pessoa fique tranquila com aquela dificuldade que está passando. Não te preocupa, tu pediu por isso aí, tu tem força para passar. Ela não está nem acreditando que tu tem, porque ela não teria, está vendo isso como uma coisa horrível. Eu nunca esqueço também uma época que eu trabalhei com dependência química, e aí nós tínhamos um grupo de trabalho, né? Os trabalhos eram feitos em grupo, e aí teve uma situação que um dos profissionais passou a encarar um problema de drogadição dentro da família. Nós trabalhávamos todos juntos. Num certo momento, um dos profissionais descobriu que alguém da família estava fazendo uso de droga e se viu no meio daquele turbilhão. E me chamou muito a atenção alguns outros colegas comentando assim, mas olha lá, agora que ele está passando, ele não está fazendo nada do que ele dizia para os outros fazerem. Tá, mas só um pouquinho. E aí, o que tu tem que fazer com relação a isso? Tem que estar apontando o dedo, como está sendo feito? Né? Ou ter que poder entender que, se tu estivesse naquela situação, muito provavelmente estaria fazendo a mesma coisa, estaria fazendo tudo errado. Porque, quando nos mobiliza, nos pega, a gente também não sabe o que fazer. Né? Eu já vi naqueles filmes assim que mostram coisa de médico e paciente, isso assim como
o médico que já foi paciente, né, que já se internou num hospital e tal, como tem uma visão diferente. Porque ele sabe se colocar no lugar daquela pessoa que está passando pelo sofrimento. Porque senão fica muito fácil, né? Ah, não, mas tu pediu por isso daí, agora encara. Espera ver a tua vez também, se vai ser tão fácil. Né? Então, dá para entender por que essas pessoas, né, relatadas se desentenderam e tal, porque é aquela coisa que a gente diz, né, no momento de dor, não tem, se a gente não souber o que falar, não tem que falar nada, tem que só acolher, tem que só ouvir. Quando a gente não sabe o que dizer, que a gente diga apenas, eu estou aqui contigo. Seja lá o que for, eu estou aqui contigo. Não fica dando aula de ESD. Exatamente. Mas isso serve para todos nós. Né? Porque quando a gente vê uma pessoa querida passando por uma dificuldade, a gente quer resolver, e aí a gente se defende, usando os nossos mecanismos de racionalização, de intelectualização. Nós estamos constantemente querendo mostrar para os outros que nós somos espíritos já melhoradinhos, né? Que a gente é superior a alguma coisa. E eu acho muito legal uma fala do Marlon Haigdal, numa das palestras dele, que ele diz assim, não, mas se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, não vem me dizer que não tem raiva, inveja, ressentimento. Nós temos. Né? E o Chico Xavier diz aqui, não, eu nunca caí do pedestal porque eu nunca saí do chão. Não sei quando alguém estava falando para ele, está no pedestal, caiu do pedestal, não sei o quê. Não, eu nunca caí do pedestal porque eu nunca saí do chão. Então, o não sair do chão, na verdade, é uma estratégia maravilhosa, né? Para que a gente, então, possa reconhecer as nossas fraquezas. E isso é libertador. Quando nós estamos tentando manter uma máscara, nós gastamos uma energia enorme naquilo, né? E não deixamos de sofrer. Então, que essa energia enorme seja direcionada para outra coisa. Eu vou repetir o que tu disseste para ficar gravado ali também. A parte do Chico Xavier, quando pede ajuda para Nossa Senhora. Através de Emmanuel. Através de Emmanuel. E a resposta que ela manda é, tudo passa. Ele tinha gravado numa plaquinha no quarto dele, né? Tudo passa. É exatamente isso, esse movimento, tudo está em movimento. Tudo passa. Porque quando a gente está preso ao sofrimento, parece que nunca vai passar. Por isso que eu citei a depressão, porque geralmente, quando a pessoa está deprimida, fica fixo naquilo e aí parece que não vai passar. O pensamento do suicida também, assim, também é muito parecido nesse sentido, que é um pensamento rígido de tudo ou nada. Ou uma solução imediata, ou então acabar com tudo. E se a gente tiver uma paciência de esperar um pouco, né, a própria vida vai trazendo alternativas. Só que, às vezes, demora para o nosso tempo mais imediatista. Então, realmente, e é interessante assim, o quanto os espíritos de luz eles transmitem as respostas numa síntese perfeita, assim, 2 palavras. Ou retomando o ensinamento do Cristo, que sintetiza um ensinamento enorme, né, de grande sabedoria. Através de parábolas. De parábolas, Então, quando Cristo diz assim, né, de se colocar no lugar do outro, ama o próximo como a ti mesmo, realmente, né, se a gente, antes de atuar, parar para pensar, bom, se fosse eu que tivesse com aquela doença X lá no hospital, ou tivesse passando pela drogadição na família, ou tivesse passando pela depressão, né? O que eu gostaria de ouvir? E aí, quando a gente não sabe o que dizer, apenas validar, como ela disse, né? Porque não há algo mais tranquilizador do que escutar assim, não, isso que tu está pensando é normal, não te assusta. Né? Diferente de quando a gente nega aquilo e aí não valida. Não, mas não pensa isso, mas que horror, está dizendo uma coisa realmente que horror dizendo uma coisa dessas. Né? E com relação a esses processos de mudança, a Joana de Ângeles fala também o quanto é importante que nós possamos desenvolver uma certa paciência com relação ao movimento dos outros, à mudança que se estabelece nos outros. Porque a gente também tem uma tendência a querer que o outro se comporte da mesma maneira sempre.
E nós estamos em constante mudança. Às vezes, alguma coisa que a gente pensava ser de uma maneira, aos poucos a gente vai vendo de outra, alguns gostos vão se modificando. E aí ela tem uma colocação que eu achei tão rica, que eu quero reler aqui para a gente, que ela diz assim: dos afetos que diminuíram de intensidade, dos comportamentos que se alteraram, das situações que sofreram mudanças, dos amigos que fizeram novas opções, do entusiasmo que arrefeceu ou passou para outra área, dos desafios novos. Não te insurjas pela depressão ou pela violência. São fenômenos esses de mudanças que a vida impõe. Aceita-os com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre, sem retentivas com a retaguarda e nem ansiedades em relação ao futuro. Porque a mudança nos dá medo. E quando a gente vê o outro mudando, a gente também fica com medo. Mas a vida é movimento. A gente precisa ter esse cuidado de não exigir que as pessoas sejam sempre iguais. Nós precisamos libertar os outros. Né? Claro, claro. Exatamente. Sim, não, com amor, né? Nesse sentido, assim, de poder aceitar os movimentos que a vida traz. Né? Tem uma outra colocação dela. Aqui, quando ela descreve a maturidade psicológica, vou trazer também, que eu acho que a gente pode pensar juntos um pouquinho. O ser maduro confia e trabalha para alcançar as metas que estabelece como necessárias para o seu bem-estar. Investe num momento, confiando nos resultados posteriores. Sabe que todo empreendimento exige tempo e oportunidade. Emocionalmente estável, não se exalta ante o sucesso, nem se deprime diante do fracasso, que converte em lição de sabedoria para futuros cometimentos. Então, o que nós almejamos, né, desenvolver para que nós possamos nos tornar seres psicologicamente maduros é desenvolver essa paciência, sair da comodidade para poder agir em nosso benefício, em benefício dos demais, trabalhar a nossa instabilidade emocional para que a gente não tenha esse fluxo tão alternado para baixo e para cima, né? Ela coloca aqui também que libertar o nosso inconsciente da culpa para poder se libertar dessa instabilidade emocional. E aí ela diz assim: liberar o inconsciente da culpa mediante uma nova compreensão da existência humana, pautada no autorrespeito e na consideração por todas as coisas, é a terapia mais imediata que se encontra ao alcance de quem realmente deseja estabilidade emocional e felicidade. Então, é uma tarefa que nós todos, que qualquer pessoa pode desenvolver para trabalhar suas questões mais profundas e poder ir de encontro à felicidade, que é o que nós todos buscamos, né, de um jeito ou de outro. E a doutrina espírita, quando nos esclarece o quanto nós somos herdeiros de nós mesmos, é, de fato, um consolador muito potente. Mas, ao mesmo tempo, nos assusta porque coloca nas nossas mãos a necessidade do trabalho de se modificar. Né? Se errar, recomeçar a experiência. Se acertar, incorporar aquilo que a gente já desenvolveu. Sim, o superconsciente, tu te referes enquanto superego? Aquela parte que ela aborda do superego, né? Uma terminologia usada pela psicologia freudiana, que é aquela instância psíquica responsável pelas questões éticas, pela censura dos impulsos inconscientes. Então, o superego seria essa parte do nosso psiquismo que nos chama a atenção com relação àquilo que é válido ou não fazer.
e que ela coloca ali no texto como um elemento que fica nos autocobrando, a parte de nós que fica nos cobrando como um pai tirano, tem uma parte que ela cita dessa maneira, né? Nos chamando a atenção e nos cobrando com sentimento de culpa pelas ações do passado, que mediante a reparação é que nós vamos conseguir ir sanando. Né? Não sei se responde a tua pergunta, ou se querem fazer mais alguma reflexão, mas o superego, o Jung até não utiliza mais tanto essa terminologia, né, do aparelho psíquico desenhado conforme a teoria do Freud. É como assim, eu saí de mim mesma, né, o ego perde espaço para o superego, nesse sentido. Quem toma o direcionamento passa a ser o superego, nesse texto, como ela coloca, mediante essa cobrança. É aquela instância que fica nos cobrando. Então, sabe aquilo que a gente estava conversando agora, de ficar num posicionamento comodista? É isso, o ego sai, é uma zona de conforto, exatamente. O ego sai de cena, nós ficamos naquele processo culposo, sem sair do lugar. Então, o que tem que acontecer? Né? Esse ego poder retomar a sua ação e poder, então, trabalhar em cima disso. Porque ficar nesse posicionamento, como ela coloca ali, gera instabilidade emocional. É ficar preso nessa culpa, nesse ressentimento, na mágoa, no que eu fiz e agora, sem agir com relação àquilo. Sim, não tem nada a ver com self. Quer dizer, o self, nesse caso, seria quem induziria o ego, se ele estivesse a serviço desse self, o ego estaria fazendo seu papel adequadamente e não cedendo lugar. Cada um vai dar os seus tons ali, mas exatamente. A pessoa pode ficar se auto-vitimando e ficar nesse posicionamento comodista, masoquista, proativo com paciência, vamos dizer assim. Seria uma combinação de poder trabalhar em prol daquilo, mesmo que não se tenha nem clareza, porque às vezes são resquícios de outras encarnações que a gente tem. Eu nem sei muito bem por que eu estou passando por essa situação. Tudo bem, eu vou plantar para o futuro. E plantando para o futuro, eu vou estar trabalhando essas questões do meu passado. Essa que é a chave. Exatamente. Tudo passa. Certo? Termos concretos e objetivos, assim, qual a doença que ele enfrentaria, por exemplo, mas não, é porque aí ele já teria consciência, né? Já teria passado por aquele aprendizado, tendo consciência, aprendido com tudo que se processou. Então, se ele voltasse, é aquela coisa da responsabilidade. Quem tem mais consciência tem mais responsabilidade. Então, a partir do momento que ele teve toda essa experiência com Jesus e se curou, bom, se voltares a pecar, coisa pior vai te acontecer, porque agora tu tens mais responsabilidade. Ele poderia, por exemplo, voltar a ser paralítico do mesmo jeito, só que atormentado pelos sentimentos de culpa, sabe? Então, não necessariamente fosse uma doença física pior, mas a consciência dele traria essa responsabilidade maior e, por isso, coisa pior pode lhe acontecer. Agora, essa coisa de não falar, né? É que a Joana coloca assim, a gente tem que ir escolhendo coisas conforme a nossa capacidade de dar o passo. Né? A pessoa que fuma. Bom, então, se eu não estou conseguindo largar tudo de uma vez só, vamos para redução de danos, vamos devagarinho. Ou escolhe um dos vícios, trabalha mais naquele. Ela coloca assim para ir mapeando e trabalhando coisinha por coisinha, até que a gente vá se libertando. Porque senão a gente fica apavorado diante da quantidade de imperfeições e não consegue se movimentar. Né? O papo está muito bom, eu poderia ficar aqui até as 13h30.